Olá, internautas, olá, amigos do Jornal do Comércio, TV Jornal, Rádio Jornal. Estamos aqui com nosso ilustre prefeito do Recife, João Campos, teve a delicadeza de nos receber para fazer um balanço aí do que foi o ano e tentar projetar 22 conosco, o Igor Maciel, colunista de política do Jornal do Comércio, da coluna Pinga Fogo. Prefeito, muito obrigado pela atenção. Eu queria começar perguntando sobre o Carnaval do Recife. A Câmara hoje acabou de aprovar um relatório que sugere adiamento. O senhor não tomou ainda nenhuma decisão. O que é que acha dessa proposta? Falam em 2 meses de adiamento para tentar concluir a imunização da população. É uma boa proposta? Você pode chegar a adotar ou pensa de forma divergente? Jamildo, Igor, enfim, uma alegria poder receber vocês aqui na Prefeitura, todo mundo vacinado. Terceira já. Já está na terceira, né? Eu logo no início do ano também tomo a terceira. Mas, enfim, poder conversar, fazer um balanço do ano, poder apresentar tudo que a gente realizou e aquilo que a gente também está planejando para os próximos anos. Sobre o tema Carnaval, eu tenho dito que a palavra que vai governar a nossa decisão é responsabilidade. A gente tem que tomar uma decisão muito responsável, pensando na vida dos recifenses, pensando na nossa cultura, enfim, na nossa gente. Vários critérios estão sendo observados. Então, o primeiro passo dado, eu procurei o prefeito do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Juntos, a gente já fez 2 reuniões técnicas para buscar critérios que cada cidade está utilizando, seja de definição de protocolo, de organização, de infraestrutura, para a gente buscar uma sintonia, mesmo que seja mínima, mas uma sintonia entre as cidades, para ter uma decisão o mais parecida possível. Em relação a Recife, o que é que a gente pode aqui comunicar? Na segunda quinzena de janeiro, a gente tem como tempo limite para tomar uma decisão. E essa decisão vai seguir uma série de critérios. Nós vamos observar os dados epidemiológicos, então a transmissibilidade, positividade, ocupação de leitos, o grau de agravamento de casos, de óbitos, enfim, tudo isso vai ser visto em relação à Covid. E nós vamos tomar uma decisão com muita responsabilidade. Como nós temos esse prazo para poder tomar a decisão, se haverá ou não carnaval, a gente tem que esperar chegar nele para tomar uma decisão afirmativa, mais próxima do cenário de quando é a data do calendário tradicional de carnaval. Ô, prefeito, mas em relação a isso ainda, está no horizonte a possibilidade de adiar ou cancelar, simplesmente? Existe a condição de fazer esse adiamento ou não? Só tem 3 possibilidades, eu inclusive já falei sobre isso. Ou o carnaval é cancelado, ou ele é confirmado na data, ou ele é adiado. Então essas 3 possibilidades vão estar na mesa para serem decididas na segunda quinzena de janeiro. Então esse é o nosso compromisso. Com muita transparência, a adesão que virá a ser tomada, ela vai ser subsidiada de informação. A gente vai dizer o porquê da decisão tomada, quais foram os pontos observados para tomar essa decisão. Agora, como a gente tem um prazo ainda, seria precipitado definir agora. A gente tomou a decisão com transparência de avisar que não teria Réveillon, festa de Réveillon. A prefeitura não faria nenhuma festa. E a gente, hora nenhuma, fez o cancelamento do Réveillon porque a gente não anunciou que teria. Nós já anunciamos que não seria realizado. E da mesma forma a gente vai agir com transparência quando o assunto é carnaval. Quem seria outro assunto, não? Não, basicamente. Vamos falar sobre o centro do Recife. O PSB não chegou agora na prefeitura, o senhor chegou agora, mas o PSB está há mais tempo. O que é que aconteceu para só agora o PSB olhar para o centro? Vai ter uma ação específica para o centro? Como é que está o encaminhamento dessa proposta? Vamos lá, quando a gente fala de centro da cidade, centro histórico da cidade, há um fenômeno global e muito forte no Brasil de grande transição. Antigamente os centros urbanos, como é o caso do Recife, ele tinha um papel de comércio muito forte, de integração de transporte público, de atividades de lazer e entretenimento. Tinha uma função dentro da cidade muito relevante e específica. Ao longo dos anos foi havendo descentralização. Então você pega alguém que mora em Água Fria, há 30 anos atrás, se quisesse comprar uma televisão, vinha aqui para o centro do Recife. Alguém que mora no Ibura, se quisesse comprar um rádio de pilha, tinha que vir aqui no Recife Antigo.
Então, houve uma descentralização das atividades. O que é preciso? Ter uma estratégia para o centro do Recife. Eu fiz um compromisso, Jamildo, que esse foi o tema mais discutido durante a eleição do ano passado, foi o centro da cidade. Foi o único tema que esteve presente em todas as reuniões que eu participei, sabatinas, coletivas. E eu disse, eu vou fazer uma gestão descentralizada. Nos últimos anos, várias secretarias tinham um olhar específico para o centro. Você pega, por exemplo, a Secretaria de Turismo e Lazer. Sempre teve uma gerência do centro do Recife. Outras secretarias de desenvolvimento econômico também tem uma pessoa específica para o centro. E aí foi uma decisão que nós tomamos, de centralizar, pegar todo o cuidado do centro e colocar dentro de uma secretaria específica. Estamos fazendo isso. Deixa eu só para reforçar a primeira parte da pergunta do Jamildo, porque eu acho que é importante a gente dizer. É claro que a partir do momento em que o senhor assumiu a prefeitura, começou uma nova gestão. Mas é uma nova gestão do mesmo PSB, do mesmo grupo que está há 8 anos, estava há 8 anos já cuidando da prefeitura e nada nunca foi feito ali no centro. Então, assim, a gente tem... O que foi que mudou agora? O centro foi esquecido durante esse período e agora vocês estão retomando isso? Veja, primeiro permita-me discordar com todo respeito de que nada nunca foi feito, isso não é uma afirmação verdadeira. Vou dar só aqui 3 exemplos. O primeiro deles, o novo Moinho Recife. Começou a obra na gestão do então prefeito Geraldo Júlio. O Recife Antigo de Coração, que fecha aos domingos, tem apresentações lúdicas, foi feita com o Geraldo. A Rio Branco, uma avenida que foi toda recuperada e transformada em pedestre, também foi feita. Então, tinham ações, sim, que aconteciam. Agora, não um projeto para o centro da cidade. Eu quero dizer que nunca houve um projeto da forma que está acontecendo agora, que sim, aí sim, é um projeto bem estruturado para o centro do Recife e não para pontos específicos, para situações específicas. Isso, aí então, tinham várias ações que aconteciam. Secretarias tinham área de atuação específica para o centro. Agora, no nosso entendimento, o centro é tão relevante que vale a gente centralizar tudo e discutir ações ainda maiores que podem ser executadas. É o que surge no gabinete. E aí foi uma decisão que nós tomamos, de criar essa secretaria e algo novo, que não existia. E a secretária Ana Paula vem conduzindo o trabalho desde o dia 1º de dezembro. E a gente já começou com um anúncio robusto. O que é que a gente fez? A gente fez toda a parte fiscal e tributária. Tudo que é competência de tributo municipal, imposto, taxa municipal, ou a gente zerou ou botou no mínimo possível constitucional. Então, você quer comprar uma moradia no centro, você vai pagar 0 de TBI, 0 de IPTU. Quer reformar um prédio, uma casa histórica no centro, você vai pagar 0 de ISS. Então, com isso, a gente fez todo esse pacote de benefício para estimular no centro. E estamos avançando. A gente assinou ontem um contrato com a Caixa Econômica para fazer uma PPP de locação social, a primeira do Brasil, focada no centro da cidade. A gente mapeou terrenos e imóveis da União que estão abandonados e que a gente pode, junto com a iniciativa privada, fazer a construção. As unidades habitacionais serão locadas para famílias com renda de até 3 salários mínimos e a prefeitura paga parte do aluguel. Então imagina, um apartamento vai ser alugado por R$600. A prefeitura paga 300 e a família paga 300, dividindo esse aluguel. Então aqui são só algumas ações. Mas o funcionamento do escritório, só para a gente finalizar esse ponto, ele vai funcionar com 2 esteiras. Vai ter uma esteira da rotina, então, da zeladoria, limpeza, iluminação, capina, poda, pintura, disciplinamento, controle urbano, que vai cuidar disso, desse acompanhamento. E vai ter outra esteira que é o estratégico. É aquela visão de 30 anos para frente, dos planos estruturadores, das tendências globais para os centros urbanos, as pesquisas e referências internacionais que a gente pode trazer para cá. Então, quando a gente colocar essas 2 esteiras andando de maneira paralela, eu tenho certeza que vai revolucionar. E um eixo central, que aqui é um compromisso desde o início, eu disse, nós estamos fazendo todos os movimentos necessários para trazer moradia para o centro do Recife. Então, tem projetos sendo licenciados pela Prefeitura do Recife, já tem projetos aprovados, já tem, enfim, diálogo com muito investidor para trazer projeto de moradia para o centro. Prefeito, ainda centro do Recife, mas variando só um pouquinho, o Santander conseguiu uma autorização para poder transferir a obra, o painel de Brenan lá, sobre Guararapes. A reclamação é que existe uma
dificuldade em manter a obra naquele local porque está insegura, tem muita intempérie. Como é que o senhor se posiciona? Porque, salvo engano, eu não me lembro de ter visto o senhor se pronunciar a respeito. Sai do centro do Recife, que é algo simbólico, para ir para Boa Viagem. Tudo bem que vai ser, possivelmente, melhor cuidada lá. Mas não deixa de ser uma vergonha para o centro perder um painel que é histórico. Vamos lá, Jamildo. Em relação ao painel, se eu não estou enganado, é o Memorial da Batalha dos Guararapes. Isso. De Francisco Brenan. Ele é um patrimônio tombado pela Fundarp, que é o Instituto, enfim, a Fundação de Cultura e Patrimônio Estadual. E a minha posição vai ser defender a decisão da Fundação de Patrimônio Estadual. A decisão que ela tomar é a decisão correta a ser seguida, porque tem um conselho, tem uma banca de historiadores, enfim, de um comitê que faz toda a salvaguarda do patrimônio cultural, e a decisão que vier a ser tomada lá, ela deve ser seguida e cumprida. O que a gente está reafirmando aqui é o nosso compromisso com o centro de revitalização, de poder ativar áreas históricas e preservação do patrimônio que são muito relevantes, como a gente está fazendo, recuperação de diversos patrimônios. Mas só está saindo por causa da degradação. A gente está fazendo a atuação porque, inclusive, no início da fala eu disse, é um processo que todos os centros históricos do Brasil estão passando. Você pode visitar o Centro Histórico do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre. Em todas essas cidades há um processo intenso de diálogo. O Brasil errou muito na construção urbanística nos últimos anos, então botando as pessoas cada vez para mais distantes do centro, não colocando os serviços próximos à habitação. Uhum. Você tinha projetos que eram importantes de construção de moradia, mas que hoje um conceito já é diferente. Você tem que colocar o serviço perto da moradia, a moradia perto do serviço. Então é um processo de transição. Agora, ninguém resolve um problema se não reconhecer ele. Eu reconheço que nós temos muito o que fazer pelo centro do Recife. Por isso que a gente criou um escritório, foi criado há um mês, e eu tenho certeza, daqui a 4 anos, vocês que estão nos assistindo vão poder acompanhar o tanto que foi feito e realizado pelo centro, e vai ser um divisor de águas. Agora, eu queria, então, prefeito, ampliar isso, para a gente continuar falando sobre o centro, mas falar também sobre turismo. E aí o que acontece? A gente está falando sobre o centro, o Jamildo citou a imagem, o memorial, e a gente tem também o Parque das Esculturas, de Brenan, aqui, e aí a gente tem também Boa Viagem, a Orla de Boa Viagem, e existe uma dificuldade, não é de agora, existe uma dificuldade já de muitos anos em relação ao turismo, tanto para o centro do Recife, por conta da degradação que a gente está falando, como também da Orla de Boa Viagem, que pouco ou quase nada foi feito nos últimos anos. O que é que foi feito? Por que é que não foi feito nada na Orla nesse período? O que é que vocês estão recuperando agora? Como é que está o projeto para a Orla, que ficou naquela coisa que ia ser feito pela associação, e aí depois, se não vai ser feito, a prefeitura está assumindo, mas aí também ninguém ouviu mais falar no assunto. Como é que está isso? Como é que tá esse processo? A gente licitou já, então está no processo final de licitação. Como você bem disse, é importante a gente explicar. Os quiosques da Orla de Boa Viagem são 60, serão todos reconstruídos a partir de fevereiro do próximo ano. A gente teve ao longo desse ano um processo jurídico que precisou ser organizado entre a Prefeitura e a Associação dos Quiosqueiros de Boa Viagem. Isso terminou atrasando e saindo do prazo que a gente gostaria de ter realizado. E a partir de fevereiro, todos os quiosques eles não serão recuperados, eles serão refeitos, que é um novo projeto, um novo conceito, uma nova dimensão, os 60. Essa é a primeira etapa. Inclusive eu conversei com o Jamildo há alguns dias, a gente hoje está desenvolvendo um projeto com a nossa equipe de reestruturação e reconceituação de toda a Orla de Boa Viagem. É um projeto muito grande e eu tenho certeza que engorda, né? A gente tem, dentro da concepção do projeto, tem uma área, uma faixa de areia, que é prevista a realização de uma engorda dessa faixa de areia. Existe uma licença ambiental para isso, os estudos estão sendo atualizados, um diálogo intenso com departamentos de oceanografia das universidades daqui do Recife, para a gente construir uma solução definitiva. Mas eu lhe garanto, é o projeto estruturador maior que a Orla de Boa Viagem já viu, e nos posicionará como a melhor orla do Brasil. É um projeto muito grande e que a gente vai apresentar no detalhe para a cidade assim que ele estiver pronto no próximo ano.
Governador, perdão, eu tive hoje com o Paulo, perdão. É um assunto chatinho, mas eu tenho que perguntar. Instrumentos musicais. O TCE suspendeu os pagamentos e disse lá no relatório dos autores que a compra foi exagerada. O que é que o senhor pretende fazer em relação a esse tema? Foram comprados ainda na gestão passada, né, de Geraldo Júlio. O senhor pretende entregar, pretende devolver o que ainda não foi pago e poderia ser devolvido? Tudo que foi adquirido será utilizado, são para os alunos, são para produção musical dentro das escolas, das salas de aula, de formação da nossa juventude junto à cultura. E todo o diálogo acontece entre a Prefeitura do Recife e o Tribunal de Contas. Então, a nossa Procuradoria tem um diálogo próximo ao Tribunal, que qualquer dúvida ou questionamento, não só em relação a esse item específico ou qualquer outra coisa, há um processo sempre de diálogo e de construção para ter o melhor uso possível. Então, sobre esse item específico, hoje tem um plano já desenhado pela Secretaria e sendo dialogado e construído junto ao Tribunal para mostrar tudo que será feito e utilizado. Prefeito, mas são 14 mil instrumentos. Não são 14 mil instrumentos, essa informação está errada. Não são 14 mil. São 7 mil instrumentos e 7 mil suportes de leitura de partitura. Sim. Então são 7 mil. São 7 mil instrumentos, mas são 14 mil equipamentos. É o que foi... Instrumentos são 7 mil. E tem 7 mil a torre para leitura. Então 3.500 foram pagos, é isso? Metade da aquisição foi paga, a outra metade... Não foi paga ainda. Não foi paga por uma decisão do tribunal que está sendo respeitada pela Prefeitura. Mas tudo vai ser utilizado? Quantas bandas existem que vão utilizar esses instrumentos aqui? Veja, Igor, tudo está sendo dialogado com o tribunal. Esse plano está sendo feito em discussão com o tribunal para mostrar que é possível a execução, que é possível a utilização e que a gente está fortalecendo a educação do Recife. Para vocês acompanham, enfim, a nossa movimentação e nossa atuação, sabem do compromisso que a gente tem com a educação. Nós lançamos esse ano o Embarque Digital, o maior programa em parceria com o Porto Digital da história, desde a sua criação, que tem 20 anos. 2.000 vagas serão fornecidas para os jovens da escola pública fazendo curso superior na área de tecnologia, com metade para a população negra. Estamos duplicando o número de vagas de creche da cidade, com modelos inovadores, como o lançamento de edital para credenciamento de vagas que eram de escolas privadas e foram fechadas, trazer para o ensino público. Então, tudo isso a gente coloca muita energia e dedicação na educação e a gente acredita na educação, porque tem muita gente que fala, mas a gente verdadeiramente acredita que é possível fazer a diferença através da educação. Ainda no TCE, me fale sobre a questão dos tablets, que virou outra polêmica. O TCE disse que era para voltar com a licitação, alegando que não teve muita concorrência, que podia dar problema. O senhor pretende, qual é a nova estratégia, em quanto tempo pode entregar? Tem um plano junto à Secretaria, ainda vai conseguir entregar esses tablets, que é fundamental para o aprendizado das crianças? A aquisição dos tablets está em curso. Um processo, para quem está nos assistindo, é importante explicar que um processo licitatório, que é o processo de compra por parte do poder público, ele tem uma série de etapas, de cotações, enfim, de processos, de direitos à defesa, à contestação, e sempre as aquisições são feitas dialogando com os órgãos de controle. Então, nesse processo de aquisição, nós já estamos na fase final. Há uma dificuldade de suplemento de material de informática no mundo inteiro. Então, quem está nos assistindo pode pesquisar sobre, por exemplo, a crise dos semicondutores. Tem fábrica de carro sem produzir carro, fábrica de computador sem conseguir entregar computador. Então, há uma crise de fornecimento de material de tecnologia no mundo inteiro. Isso muitas vezes atrapalha o prazo dos fornecimentos, mas é um compromisso nosso. Nós lançamos o Educa Recife, que não é uma obrigação, tá? Você pega o governo federal, até hoje, ele está brigando na justiça contra a lei de conectividade. Eu nunca vi vocês trazendo isso em pauta para questionar o governo federal, por exemplo. Como é que uma lei federal é aprovada para você garantir acesso à internet para 14 mil escolas no Brasil e o governo federal judicializa contra uma lei que foi aprovada pelo Congresso? Então, não era obrigatório a gente construir toda uma estrutura como essa, nem tivemos suporte federal. A gente lançou uma escola
100% para aulas digitais, capacitando 50 professores, multiplicando por 14 o número de aulas disponíveis. Lançamos também uma série de iniciativas para modernização do nosso parque tecnológico, e uma delas são a aquisição de tablets, que a gente está finalizando o processo de aquisição para no próximo ano fazer todas as entregas necessárias de mais de 40 mil tablets. Perfeito. Vamos falar sobre transporte público, e eu tenho uma pergunta específica em relação ao transporte público, que é sobre a responsabilidade da Prefeitura do Recife com o transporte. A gente sabe que, pelo transporte se ter um caráter metropolitano, geralmente a Prefeitura, e isso aconteceu nos últimos anos, a Prefeitura diz, olha, quem resolve não é a gente é como se a Prefeitura não tivesse nada a ver com isso. E tem, porque a maior parte dos usuários é recifense. Então, tem algum projeto, tem algo sendo planejado para o transporte público? Na campanha, inclusive, se falava muito, não tanto o senhor, mas alguns dos seus adversários falavam muito, olha, nós vamos retomar o controle do transporte público no Recife. Algo pode ser feito em relação ao transporte público ou não? A Prefeitura não vai se envolver com isso? Sempre tem o que ser feito. Eu costumo dizer que por mais que tenham outros entes com responsabilidade em algumas atribuições, meu papel sempre vai ser o de ação, o de fazer, o de não se acomodar com as circunstâncias, de fazer e de agir. Nós estamos contratando um estudo junto ao BNDES para modelar no eixo entre o aeroporto e Olinda, então passando ou pela Via Mangue ou pela Domingos Ferreira e depois Agamenon, o estudo de um modal de alta capacidade. Então, essa é a principal artéria da cidade, a gente está ajudando o modal de alta capacidade. Um parque line, não? A gente escolhe a rota, então essa rota a ser estudada. E qual é o modal a ser escolhido depois do estudo. Então, a gente não... A ordem é ao contrário, você contrata o estudo para saber qual é o modal, a capacidade para dimensionar. Ônibus, pode ser um VLT, pode ser BRT, pode ser VLT, pode ser monotrilho, pode ser Sky Shuttle, tem várias formas. Então, isso para esse trecho. Eu também consegui uma captação junto ao Comunitas. É um grupo de empresários que fazem parte do terceiro setor e que apoiam algumas prefeituras no Brasil. A gente conseguiu se inscrever, o Recife foi selecionado e a gente conseguiu a aprovação para um projeto ser bancado, ser doado, né, para a prefeitura, para a gente estudar a mobilidade nos principais corredores da Zona Oeste e da Zona Norte da cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prefeitura tem responsabilidade sobre a gestão do território. Então a gente pode estudar os grandes corredores da cidade e fazer intervenções físicas que melhorem a mobilidade da cidade. Então, pegamos os principais corredores e estamos com projetos sendo ou contratados ou já executados, como é o caso desse do BNDES, para esses grandes corredores. E a gente tem também, junto à CTTU, uma contratação de modernização do nosso parque tecnológico. A gente vai pegar as principais avenidas da cidade e vamos colocar semáforos inteligentes, enfim, com programadores via 5G, que você faz toda a programação e temporização remota. Tem uma tecnologia, por exemplo, que o semáforo, ele conta o número de celulares que passa por baixo dele. Então, com isso, ele consegue temporizar para saber se ele deve passar mais tempo aberto ou fechado em qual via. A gente está num processo de contratação para os principais corredores. Então, tem uma série de ações que são feitas, além desses planos estruturantes. A gente fala, quando fala do transporte público, eu falei de ônibus, mas eu incluiria até o metrô. Eu sei que o metrô é federal, mas a gente tem exemplos em outros lugares do Brasil onde a prefeitura ou o estado assumiram a responsabilidade. Bahia é um exemplo disso, Salvador, assumiram a responsabilidade e conseguiram resolver, ou pelo menos melhorar a situação do metrô. No caso de Salvador, eles implantaram o metrô praticamente, terminaram o metrô. Algo desse tipo pode ser feito aqui? Tem condição de ser feito aqui? Porque o metrô... Existe o metrô hoje, ele está extremamente degradado, né? Ele é de responsabilidade do governo federal, que mantém a CBTU, e há uma necessidade muito grande de investimento nele para recuperar, né? A estrutura, a frota, os vagões. O que é que está sendo construído hoje? Hoje há um processo de diálogo entre o governo federal e o governo do estado para fazer uma modelagem de como
o tema metrô pode ser tratado e resolvido. Então, a CBTU, que no Brasil inteiro fez discussões de concessão, né, para a iniciativa privada, para os estados, para os municípios, e aqui em Pernambuco essa discussão também está ocorrendo entre governo do estado e CBTU. O que é importante ser dito é que tem que buscar uma solução, né? O metrô está numa situação bastante difícil, correndo o risco de ficar sem operação. Então essa discussão... Apesar de ser federal, a prefeitura tem que ser um ator, tem que ser partícipe da discussão, porque, mais uma vez, os recifenses usam muito. Mas é isso, a discussão está sendo feita. Agora, o desenho que está sendo construído, não tem nenhuma decisão tomada, está num processo, né, de construção, é a transferência para o governo do estado e o governo federal arcar com o custo de recuperação. Então, o governo federal faria o custo de recuperação da estrutura do metrô e, em seguida, passaria para o governo do estado, que já tocaria de maneira paralela a concessão da linha de metrô, das linhas de metrô do Recife. Então, está sendo feito esse processo de discussão entre os governos locais e o nacional. Prefeito, para encerrar o capítulo aqui, terceiro das minhas anotações, eu queria perguntar sobre aqueles galpões alugados lá para a educação no Cabo. O senhor teve a oportunidade de decidir, mandando entregar. O senhor considerou inadequado, foi a localização, que é fora dos limites do Recife, ou foi o custo? O que é que balizou ali para recuar nessa decisão da prefeitura? Na nossa avaliação, não tinha nenhuma inadequação. Então, o custo dentro dos padrões de mercado, e havia uma necessidade da secretaria. Mas, como houve essa determinação por parte do Tribunal de Contas, quando há uma determinação de órgão de controle, você não discute, você cumpre. E nós cumprimos a decisão. Deixa eu emendar agora com parques. O senhor está lançando uma PPP, chamou o BNDES para fazer uma estruturação para tentar fazer uma licitação e chamar interessados e como é que pode gerir. Mas a gente perdeu um ano inteiro agora por conta de pandemia, talvez pudesse ter cuidado melhor da questão da manutenção. Que avaliação o senhor faz? O que é possível fazer para melhorar os parques da cidade, não só em embelezamento, mas acesso das pessoas, facilidade de serviços? Veja, meu, o Recife tem mais de 470 anos, né? A gente está há nem um ano na gestão e estamos agindo. Então, a gente não vai resolver em um ano os problemas todos da cidade, né? Agora a gente tem compromisso de um a um, ir trabalhando, enfrentando e dando um encaminhamento. Nós pegamos 6 parques da cidade, é importante inclusive dizer que houve um mal-entendido, inclusive uma notícia errada. Nenhum parque será privatizado. Privatização é diferente de concessão. Quando você privatiza, quando você vende algo que é público, ele passa a ser privado. O que a gente está modelando é uma concessão. Nenhuma entrada será cobrada, vai ser de graça para você acessar os parques da cidade. Agora a gente vai pegar um terreno público e chamar um parceiro privado para fazer a gestão. Com isso, a gente consegue economizar até 22 milhões de reais por ano. 22 milhões de reais por ano. No conjunto dos parques. No custeio desse conjunto de parques. Aí me pergunto, João, mas como é que vai funcionar se o parque, você não pode cobrar entrada e vai ter essa economia? Há uma exploração de imagem no ambiente do parque. Então você pega a Jaqueira, que tem pista de bicicleta. Uma marca de bicicleta pode adotar a pista. Basquete, que você conhece, joga, não sei se você joga bem, se é desenrolado jogando bola. Sou cestinha. É cestinha, muito bem. Então, pega uma quadra de basquete num parque desse, aí pega uma marca dessa de bola de basquete, de sapato de basquete, ela adota. Então você faz uma concessão dos espaços que podem ser explorados através de marcas, e você tem a própria publicidade. Um café que pode ser instalado, então o aluguel desse café também vai custear. Quem está nos ajudando a estruturar o projeto é a mesma equipe que fez isso para o Ibirapuera, em São Paulo, que é um dos maiores parques do Brasil, que hoje é administrado pela iniciativa privada. A entrada é gratuita, o parque, enfim, funciona de maneira organizada e deu certo. Então a gente está tentando trazer isso para Recife, para 6 parques. Só um segundo, concordo com você, parabéns pela iniciativa, eu sempre defendi PPP. O mal entendido é porque concessão é uma forma de privatização. E aí quando você fala em privatização, às vezes causa uma ojeriza. Não, PPP é uma forma de concessão. Agora, concessão e privatização são coisas diferentes.
Aí já era, porque foi uma palavra, privatização foi uma palavra que foi demonizada, né? Parte da esquerda. Aí quando veio... É porque, de fato, ele não está sendo privatizado, né? O parque é público. Ele só vai ser administrado pelo privado, né? Agora, se seria privatização, se a gente anunciasse o leilão de 6 parques, já era privatização. Jamais vamos fazer isso. Perfeito. Já que estamos falando de PPP, tem também o projeto dos relógios. E aí eu queria fazer uma pergunta específica em relação aos relógios. Em relação, eu estava dando uma lida no edital, no texto, e não consegui entender muito bem como é que vai ficar o tratamento dos dados, os dados que serão captados pelo relógio. Se isso vai para a prefeitura diretamente, se a empresa que vai instalar os relógios, ela vai ter acesso a esses dados, porque dado hoje, os dados pessoais das pessoas, dos recifenses ou de qualquer outra pessoa no mundo, eles são muito valiosos. Então, a gente precisa entender, isso precisa ficar muito claro. Isso é importante, Igor, a gente falar sobre isso. E isso vale para os parques também, porque é claro que a empresa que for administrar vai ter acesso também a informações das pessoas, até para acessar o Wi-Fi, por exemplo. Você faz um cadastro, alguma coisa do tipo, vai ter acesso. Como é o tratamento dos dados das pessoas para quem for adquirir, para quem for entrar nessa concessão? Vamos lá. A concessão dos relógios, ela tem algumas ações que são muito relevantes. Então, são mais de 120 relógios que serão instalados na cidade. Todos eles terão câmera de segurança e Wi-Fi gratuito. A câmera de segurança, os dados não serão acessados e geridos pela empresa que vencer a concessão. A câmera será instalada e cuidada pela empresa, mas quem vai acessar o dado é a central de segurança da prefeitura, como tem hoje. Hoje tem câmera de segurança da prefeitura, da polícia, tudo isso. Todas essas informações, elas têm que obrigatoriamente seguir a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é como, no Rio Mar, por exemplo, imagine se o Rio Mar tirasse todas as câmeras. No Rio Mar não tem câmera, como é que funciona a câmera do Rio Mar? Ela segue a LGPD, enfim. Toda empresa tem câmera, numa cidade tem câmera, e tem que seguir as leis gerais de proteção de dados. Agora, eu tenho certeza, você que está nos assistindo, você quer ou não quer uma cidade com mais câmeras de vídeo monitoramento, com mais iluminação, com mais segurança? É o caminho. A questão do tratamento de dados é porque o ambiente privado é diferente do ambiente público. A rua é um ambiente público de livre acesso. Mas por isso que a prefeitura é quem tem o dado, não é a empresa. Isso é que a informação é importante, isso não está muito claro no texto do edital. Não tem ali uma especificação de para onde vão esses dados, quem vai ter acesso a esses dados. Eu acho que isso tem que ficar mais claro. No processo de audiência pública, né, que transcorreu, várias sugestões foram dadas, incrementadas, vai passar agora pelo Tribunal de Contas. Isso precisa ficar muito claro. Então, se não tiver compreendido, a gente reforça e colocará, porque nosso objetivo não é tirar a privacidade de ninguém, mas é proteger uma cidade e seguir os padrões de segurança mais modernos. Falar em dados, eu lembrei do IBGE divulgou hoje números a respeito do PIB 12 e 19 e Recife ficou lá em 13º lugar no ranking do país. Fortaleza ficou em 9º, Salvador em 12º. Como é que você recebeu esses números? Veja, vocês comparam Salvador e Fortaleza com Recife e essa é uma comparação errada, porque são cidades... Veja, é o ranking que compara, mas é o PIB. Você tem que comparar, a população dessas duas cidades são muito maiores do que Recife. Pega o PIB per capita, o do Recife é maior. Então, a Recife é uma cidade que tem uma densidade populacional maior. Quando você compara com essas outras cidades, você tem que comparar a região metropolitana. Salvador tem próximo a 3 milhões de habitantes, a gente tem 1,6 milhão. Agora, Recife foi a capital que mais gerou emprego no Nordeste brasileiro nesse ano. Então, a gente tem indicadores positivos que mostram um momento de virada. E olha que esse ano foi um ano que a gente viveu a segunda onda da pandemia e que nós tivemos um momento de austeridade muito grande. A gente vai virar o ano agora uma nova nota de crédito. Vamos sair de Capag C para Capag B. Isso representa que a gente vai poder fazer a operação de crédito internacional. Tem só 10 dias aí, vai virar o ano, vai conseguir já? Claro, vamos conseguir. É porque o indicador de crédito, da nota de crédito, ele pega, Jamil, da fotografia da conta da prefeitura no último dia. E você só pode tirar uma vez por ano. Então é todo 31 de dezembro. Perfeito. É o que diz qual será a sua nota do ano inteiro. A gente já conseguiu há algum tempo.
mas só vale no dia 31 concretização. eu estou esperando ansiosamente o dia 31 e ano que vem a gente vai ser Capag B, vamos poder fazer a operação de crédito internacional, vamos triplicar a capacidade de investimento da nossa cidade, podemos captar por ano mais de 600 milhões de reais de novas operações de crédito, Perfeito. toda para investimento. Quando o senhor assumiu, a informação que a gente tem é que ficou um débito de 57 milhões, o senhor recebeu um débito de 57 milhões do Reciprev. Isso foi negociado, já está resolvido, está sendo pago, mas a informação que eu queria saber é, o senhor tinha consciência disso ainda na fase de transição? O ex-prefeito Geraldo Júlio passou isso? O senhor descobriu quando assumiu? Igor, é normal na virada de um exercício para outro, de um ano para outro, por exemplo, desse ano para o ano que vem, você fecha todo o sistema de orçamento, de pagamento, você vai fechando a partir de novembro. Então, um conjunto de despesas ficam para o ano seguinte. Isso acontece todo ano, sempre. Então, a gente vai passar, dar uma ordem de grandeza, 70 milhões desse ano passa para o ano que vem. Do ano que vem passa para o outro. Porque o sistema fecha. Hoje mesmo está fechado. Você não tem empenho, liquidação, pagamento, tudo isso está fechado, porque faz parte disso. Mas para 57 milhões de débito do Reciprev, nesse caso? Mas esses 10, que são as despesas do exercício anterior, isso sempre existe, você sempre passa de um para outro. Nós recebemos um município equilibrado, tanto é que a gente conseguiu pagar as contas em dias, conseguimos fazer investimento. Então esses 57 milhões já foram quitados? Esse item específico do Reciprev certamente já foi. Mas só quero dizer que um município, todo ano, ele fecha com um conjunto de pagamentos que joga para o ano seguinte. Tem município que é completamente descontrolado. Você tem uma dívida impagável, você não consegue pagar fornecedor dentro de prazo, você não paga salário dentro de dia. Isso é quando o município está quebrado, não é o caso de Recife. Então, todos os débitos que foram repassados do ano passado para esse foi dentro da normalidade. Então, não teve nada que chamou a atenção ou que mostrava um desequilíbrio do município. Eu queria, antes de a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta, e aí puxando um pouquinho mais para a política, é algo que se precisa colocar, inclusive pela questão de tudo que a gente está vivendo agora e vai viver em 2022 também. Foi muito pontuado em relação à eleição de 2020 que o ex-prefeito Geraldo Júlio não aparecia na sua campanha, não aparecia no guia eleitoral e ficava muito ali à margem, apesar de ter participado muito, a gente sabe que ele participou muito nos bastidores, mas aí ficou à margem da campanha de guia eleitoral. O que foi que aconteceu? Como é que está a relação de vocês hoje? O que foi que aconteceu em relação a isso? A minha relação com o Geraldo é a melhor possível, além de um companheiro de partido. O Geraldo é um grande amigo pessoal que eu tenho uma relação de carinho, de admiração muito grande por ele. Ele foi um grande prefeito, fez muitas ações na nossa cidade, tem uma história de vida pública muito honrada, então eu tenho a alegria de sucedê-lo e de saber que Geraldo é um parceiro de vida, um parceiro da política, e todas as decisões, os projetos que ele estiver disputando, estiver construindo, estiver participando, eu sempre estarei ao lado dele. Para encerrar, fazer uma pergunta de política também, só para não ficar devendo. Na campanha o senhor largou o pau no PT, inclusive estimulou um certo antipetismo para conseguir voto ali dos bolsonaristas. E agora está se desenhando uma reaproximação do PSB com o PT. O senhor está pronto para também se reconciliar com sua prima, Marília, ou não tem diálogo com ela? E como é que é voltar para essa aliança com Lula? Jamildo, tem gente que vive querendo deixar o palanque armado, né? A gente está vendo que isso não dá certo, o que é o Brasil, né? Bolsonaro ganhou a eleição, não desmontou o palanque. Eu tive a oportunidade de disputar a eleição, ganhei a eleição para o Recife. A partir desse momento eu passo a governar para todos. Quem gosta de mim, quem não gosta, quem é de direita, quem é de esquerda. A gente tem que olhar sem distinção. E quem me conhece e quem acompanhou esse ano viu. Eu não passei o ano perdendo tempo brigando com ninguém. Agora eu trabalhei como ninguém. Manhã, tarde, noite, no meio da rua. E é isso que a gente precisa. O Brasil precisa ser pacificado. Precisa de uma frente que possa unir, que possa pacificar, que possa enfrentar os problemas reais do Brasil. Então acredito que a saída e a alternativa para o Brasil passa pela política, passa pela boa política. E repito,
A gente desarma palanque e na vida, quem vive a vida olhando pelo retrovisor só para trás, dificilmente vai construir futuro. Então eu olho para frente, não guardo mágoa do passado e vou estar disposto de fazer o melhor mandato que eu puder para a minha cidade e ajudar a fazer algo pelo Brasil. Feliz 2022, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e obrigado pela paciência de nos receber. Obrigado, Jamildo, Igor. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo que está ouvindo. 2022 seja, se Deus quiser, será um ano de grandes realizações.